Bom dia, quarto ano. Vamos para a nossa primeira aula remota da segunda unidade de Geografia, tá? Onde nessa unidade nós vamos aprender sobre as atividades feitas no campo e as atividades feitas na cidade. No campo nós temos as atividades agrícolas, as atividades pecuárias, tá? E o extrativismo de algumas coletas é retirada diretamente da natureza. Já na cidade, a principal atividade econômica da cidade é a indústria. A indústria, depois vem o comércio, tá? E um outro setor que vem crescendo muito na cidade é a prestação de serviço. Nós vamos ver nessa unidade também que as atividades econômicas do campo, ela está inteiramente ligada com as atividades econômicas da cidade, tá? Que é do município. Do campo que eu retiro os nossos alimentos, é do campo que eu retiro também as principais criações, trago para a cidade para daí fazer a industrialização desses alimentos e ser vendida no comércio. Então, um depende do outro, certo? A atividade da cidade depende da atividade do campo e a atividade do campo depende também da atividade da cidade. Abram aí no manual de vocês de geografia, na página 2 e 3. Vocês vão ver aí, tá? Unidade 3, o processo produtivo do campo e da cidade. Vocês vão ver uma paisagem na qual tem um ônibus que está cortando a cidade e o campo, tá? Está passando tanto pela cidade e pelo campo. E eu tenho o para começo de conversa. Todas essa atividade do primeiro ou quarto quesito, elas são respostas pessoais, tá? Para começo de conversa, na página 3. As crianças da escola Mundo Mágico saíram para uma excursão em uma cidade do interior do estado, onde moram. Lá elas participaram da homenagem ao Dia das Avós. Observe a cena que retrata a paisagem vista por elas no caminho. Primeiro quesito. O que você vê na imagem? Descreva. Segundo, na cena é possível ver elementos do campo e elementos da cidade? De qual desses espaços você mais gosta? Terceiro, o campo é um espaço que permite diversas atividades econômicas. Quais são as atividades e de que forma se relaciona com a cidade? Quarto, de acordo com a sua resposta anterior, podemos dizer que o campo depende da cidade e vice-versa? Essa atividade vocês vão responder no caderno de geografia, tá? Página 4. Vejam, na página 4 nós vamos ver sobre o município, suas características e suas atividades. O município ele pode ser dividido em áreas rurais e áreas urbanas. As áreas rurais são as áreas do campo e já as áreas urbanas elas são as áreas da cidade, tá? E vejam, na área rural, a diferença da área rural para a área urbana é que na área urbana é mais agitado, tem mais carros, tem mais edifícios, tem shopping, tem lojas, né? O comércio é bem maior. Já na área rural, o que é que acontece? São casas, né? Que são poucas casas. A principal atividade lá é a agricultura, é a pecuária, né? E é uma área na qual o desenvolvimento ainda não é tão grande quanto na cidade. É na cidade onde tem as maiores escolas, já na área rural. As escolas, por muitas vezes, elas são apenas do ensino básico, precisando as pessoas saírem do campo para poder estudar na cidade, para procurar se especializar, ter a faculdade. No campo tem faculdade, mas é bem menos do que na cidade. A cidade tem um leque muito grande de oportunidades, tá? Vamos lá para a leitura.
No caminho da escola à cidade que iam visitar, Botucatu, as crianças observavam a paisagem. Elas perceberam que várias mudanças estavam ocorrendo, como é o caso das construções que foram dando lugar a grandes áreas verdes. Otávio estava muito animado com a oportunidade de encontrar o avô Orlando, que mora na cidade a ser visitada, pois não via há vários meses. Quando chegaram à cidade, as crianças foram recebidas pelo senhor Orlando, que parabenizou a todos por participarem do Dia dos Avós. Vô, essa cidade é bem mais tranquila que a cidade onde eu moro. Aí o avô falou: sua cidade é bem mais movimentada do que esta, sem dúvida. Então aí nota-se, né? É nítido que Otávio mora na cidade, né? E o avô mora no campo, né? Pelo aspecto que ele está falando de ser um lugar muito agitado. Um lugar muito agitado é na cidade. E um lugar mais tranquilo é no campo. Otávio gosta muito do município onde vive. Nele há muitas coisas para fazer. E apesar de ser agitado e ter alguns problemas, como o trânsito e a poluição do ar, ele estuda e se diverte na escola, no bairro, nos parques e em outros lugares da cidade. Observe as fotos a seguir dos municípios de Botucatu e São Paulo. A primeira imagem, eu tenho a imagem de Botucatu, tá? Que é a cidade que o avô de Otávio mora, seu Orlando. E do outro lado, no meu lado direito, eu tenho a vista de São Paulo. Vejam que há grandes diferenças. Em São Paulo eu tenho muitos prédios, né? Já na cidade do avô, o que é que eu vejo? Casas, né? E vejo uma grande área verde, coisa que eu não consigo ver lá em São Paulo. Que São Paulo, para vocês terem uma noção, ela é a grande metrópole, tá? Urbana do Brasil. Ela é a cidade mais urbanizada que nós temos no Brasil, São Paulo. Página 5. Primeiro quesito. De acordo com as fotos, podemos considerar que Botucatu tem muito menos prédios que São Paulo, tem muito mais prédios que São Paulo. Ele tem menos, né? A gente viu que em São Paulo quase a gente não consegue ver casa, só prédios. B. Tem muito mais trânsito que São Paulo, tem muito menos trânsito que São Paulo. Por ser uma cidade do interior, por ser no campo, Botucatu ele tem um trânsito menor. C. Apresenta a população maior que a de São Paulo? Não. Ela apresenta a população menor que a de São Paulo. Segundo, as crianças da escola Mundo Mágico chegaram a uma conclusão a respeito de Botucatu. Qual? Assinale-a com um X. Aí nós vamos de baixo para cima. Botucatu é um município bem maior que São Paulo. Não é. Botucatu é um município bem menor que São Paulo. Assinala a primeira alternativa. Terceiro, por que as crianças rapidamente chegaram a essa conclusão? Você pode falar que por ver, né, mais prédios em São Paulo, percebe-se que Botucatu é menor, né? Vocês podem também que analisando as fotos, você pode perceber que São Paulo tem uma população maior, tá? Quarto quesito. Em qual das duas fotos da página anterior é possível identificar a área urbana e a área rural ao mesmo tempo? A única que dá para ver a área urbana e a área rural na mesma foto é a primeira foto, que é o município de Botucatu. Em São Paulo não tem, na foto que a gente viu de São Paulo, a gente não consegue ver as duas paisagens. Lá na foto que a gente viu de São Paulo, a gente só consegue ver a área urbana, tá? Quinto quesito. Pinte o quadradinho da foto na qual a área rural está presente. Aqui você consegue ver mais a área rural. É em Botucatu ou em São Paulo?
Na primeira alternativa, né? A primeira foto. Na página 6, nós vamos ter as divisões administrativas do Brasil, tá? O Brasil está dividido em país, estado, município, distrito, bairro e rua, tá? Se a gente for fazer um desenho da nossa casa até chegar à parte do país, a gente vai ver que a primeira esfera está o país, depois vem o estado, depois vem o município, vem o distrito. Tia, o que é um distrito? O distrito, ele é uma divisão administrativa dentro do município, tá? O município, por ser tão grande, ele acaba sendo dividido em distritos para poder facilitar na hora da administração deste município, tá? Depois do distrito, eu vou ter o bairro. Depois do bairro, eu vou ter a minha rua. E aí sim, a minha casa, tá? Orlando guiou as crianças ao distrito de Vitoriana, onde o evento se realizará. Ao ouvir o avô de Otávio falando sobre o distrito, Emília perguntou: e o que é um distrito? O avô de Otávio explicou que os distritos correspondem a uma divisão administrativa dentro do município e que alguns bairros podem fazer parte dele. É isso que ocorre com o distrito de Vitoriana. Ele é formado por alguns bairros e faz parte da área rural de Botucatu. A professora Elaine complementou dizendo que nesse e nos demais municípios do Brasil há diversos distritos situados na área urbana e na área rural. Observe a imagem a seguir. Aí é o que eu falei para vocês sobre a esfera, né? A primeira esfera vê o país, a segunda vê o estado, a terceira o município, depois eu venho com o distrito, depois eu venho com o bairro e por último eu venho com a rua. Lembre-se, o Distrito Federal também é uma divisão administrativa e por ser federal corresponde à capital do Brasil. Sexto, troque ideias com os colegas e o professor sobre com que objetivo foram criados os distritos. A tia falou para vocês que os distritos foram formados para facilitar a administração do município, tá? Então essa seria a resposta que vocês podem colocar aí. Página 7 agora. Sétimo quesito. De acordo com a figura que você acabou de ver na página anterior, assinale a alternativa correta. Aí tem 3 alternativas corretas e uma só que é falsa, tá? Nós vamos de baixo para cima. Os municípios não fazem parte dos estados. A gente viu que sim, que a esfera do desenho do país até as ruas, os municípios eles fazem parte do estado, sim. Os bairros fazem parte do distrito, sim. Todo município tem distrito, sim. As ruas fazem parte dos bairros, os quais, por sua vez, fazem parte dos distritos, sim. A única que está errada é a última, tá? A professora Elaine explicou que o Brasil é um país muito extenso. Por isso, para ser administrado, ele foi dividido em estados e no Distrito Federal, os estados, por sua vez, foram divididos em municípios, os quais também podem ser divididos em distritos. Os bairros surgiram em razão da ocupação das pessoas não para facilitar a administração. Oitavo, a ilustração da página anterior foi reproduzida abaixo. Escreva nos retângulos o nome de seu país, seu estado, seu município e assim por diante. Experimente começar pelo nome da sua rua e depois para os espaços maiores. Então, você vai preencher, tá?
Você vai começar pelo nome da sua rua, tá? Que vai ser o número 1. E depois, em seguida, você vai preencher nome da rua. Aí vem o bairro onde a sua rua está inserida, o distrito, o município, o estado e o país, tá? Aí vem a pergunta aqui, né? Pesquise o nome de um distrito de seu município com o seu professor. Nosso município, Recife, ele tem 14 distritos, tá? Entre eles eu tenho o distrito, primeiro e segundo distrito da Boa Vista. Eu tenho o primeiro e segundo distrito das Graças. Em Afogados também eu tenho um distrito, tá? Na Torre, em Poço de Panela, inclusive a nossa Várzea, ela é um distrito de Recife, onde a maioria de vocês moram. Então aí vocês vão preencher, tá? Por hoje é só, a nossa aulinha de geografia acabou. Ficamos na página 7. No caso, da próxima aula já vamos para a página 8, onde vai falar sobre as atividades econômicas do município. Quem quiser dar uma leitura para adiantar, para poder ficar por dentro do assunto, é bom, tá? Pesquisar alguns videozinhos para poder a gente se aprofundar na aula. Que vocês tenham uma ótima terça-feira, tá? E fiquem com Deus. Beijão.